Chovia forte naquela noite, e o vento gelado cortava a pele como navalha. As ruas estavam desertas, e a cidade parecia mergulhada num silêncio sombrio, interrompido apenas pelo som das gotas batendo no asfalto. No meio desse cenário frio e impiedoso, uma mulher estava ali, encolhida embaixo de uma marquise, abraçando seu filho pequeno com força, tentando protegê-lo da chuva. Seu olhar era de desespero. A barriga denunciava uma gravidez avançada, mas ali estava ela, sem um teto, sem ninguém para estender a mão. O menino, encharcado, tremia de frio. Ela não tinha para onde ir, e a noite parecia cada vez mais cruel. Foi nesse exato momento que um carro de luxo parou ali perto. As luzes iluminaram a calçada, e de dentro saiu um homem vestindo roupas esportivas. Ele caminhou devagar, olhando aquela cena, e seu rosto foi tomado por um misto de espanto e compaixão. Era Neymar, sim, o próprio. E naquele instante, ele soube que não poderia simplesmente virar as costas. O que aconteceu a seguir foi simplesmente inacreditável. Ele se aproximou, abaixou-se para ficar na altura da mulher e perguntou com um tom de voz firme, mas ao mesmo tempo acolhedor: "Você está bem? Para onde vocês vão essa noite?" A mulher mal conseguia falar. Seus olhos se encheram de lágrimas e, sem conseguir segurar a dor, ela desabou ali, bem na frente dele. Neymar sentiu um aperto no peito. Ele sabia que poderia simplesmente dar dinheiro e seguir seu caminho, como muitos fariam. Mas não. Ele fez algo que ninguém esperava. Ele tirou a chave do bolso, estendeu para a mulher e disse: "Pegue, essa é a chave do meu apartamento. Vocês vão dormir num lugar quente hoje." A mulher arregalou os olhos. Era difícil acreditar no que estava ouvindo. O filho dela, que até então chorava baixinho, olhou para Neymar com aqueles olhinhos inocentes, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas a verdade era uma só. O improvável tinha acontecido. A vida deles estava prestes a mudar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Declare: "Tenho fé", se acredita no poder da intercessão divina. A mulher hesitou por alguns segundos. Seu instinto de sobrevivência lhe dizia para aceitar, mas o medo sussurrava que algo assim era bom demais para ser verdade. "Por quê?" ela perguntou com a voz tremendo. Neymar sorriu de um jeito que transmitia segurança. "Porque ninguém deveria dormir na rua, ainda mais com um bebê no colo e outro a caminho." Foi aí que as lágrimas rolaram pelo rosto dela. Ela segurou a chave com as mãos trêmulas e sentiu algo que há muito tempo não sentia: esperança. Enquanto isso, algumas pessoas que estavam por perto começaram a perceber o que estava acontecendo. Algumas gravaram discretamente com seus celulares, outras simplesmente observavam em silêncio. A chuva continuava caindo, mas agora parecia diferente. Era como se aquela noite escura tivesse sido iluminada por um gesto inesperado de bondade. E ali, no meio da cidade, uma mulher que já tinha perdido a esperança descobria que ainda existiam pessoas que se importavam. O menino, ainda tremendo de frio, segurou a mão da mãe e olhou para Neymar. Ele não falou nada, mas seus olhos disseram tudo. Neymar se abaixou, bagunçou os cabelos do garoto e disse: "Vai ficar tudo bem, campeão." E naquele momento parecia que tudo realmente ficaria. A mulher finalmente conseguiu se levantar. Com passos inseguros, ela caminhou até o carro, onde um dos funcionários de Neymar já esperava para levá-los para um lugar seguro. A mulher entrou, abraçando o filho, e olhou pela última vez para o jogador, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. "Eu tenho esperança se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados." O carro partiu e Neymar ficou ali por alguns segundos, olhando para o chão. Ele sentiu algo estranho dentro de si. Não era pena, não era orgulho, era algo mais profundo, algo que palavras não poderiam descrever. Talvez fosse a sensação de fazer a coisa certa. Talvez fosse a certeza de que pequenos gestos podem mudar destinos. Mas uma coisa era certa: ele nunca esqueceria aquela noite. Quando a mulher chegou ao apartamento,
algo ainda mais surpreendente aconteceu. Ao abrir a porta, ela se deparou com um ambiente que parecia saído de um sonho. Era um lugar espaçoso, quente, com uma cama grande e roupas secas esperando por ela e seu filho. Havia comida na mesa, cobertores fofos e até mesmo brinquedos para o menino. Foi nesse momento que ela percebeu que não era apenas um gesto qualquer. Neymar tinha pensado em tudo. Ele não apenas deu a chave, ele garantiu que aquela noite fosse inesquecível. O menino correu até a cama e se jogou nela, rindo pela primeira vez em muito tempo. A mãe ficou parada por alguns segundos, sentindo o calor do ambiente e deixando as lágrimas caírem. Ela se ajoelhou ali, bem no meio da sala, e agradeceu. Agradeceu por ainda existirem pessoas boas no mundo. Agradeceu porque, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Enquanto isso, Neymar voltou para sua casa, mas aquela imagem não saiu da sua cabeça. Ele sabia que poderia fazer mais. Então, pegou o telefone e ligou para alguém. A conversa foi rápida, mas decisiva. Ele não estava satisfeito apenas em dar uma noite de conforto para aquela mulher. Ele queria fazer algo maior, algo que mudaria tudo. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais impressionante. Mas antes de contar, eu quero saber, você já presenciou um ato de bondade tão puro assim? Você acredita que Deus pode usar qualquer pessoa para transformar a vida de outra? Escreva nos comentários e compartilhe essa história para que mais pessoas saibam que ainda existe esperança no mundo. Nos dias seguintes, algo inacreditável aconteceu. A mulher, que até então vivia em total desespero, sem saber como seria o dia de amanhã, recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo da sua vida. Era um assessor de Neymar. A voz do outro lado da linha era gentil e direta. O Neymar pediu para saber como vocês estão. Ele quer ajudá-la de verdade. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Durante anos, ela havia sido invisível para o mundo. Ninguém se importava. Mas agora, um dos maiores jogadores do planeta estava preocupado com ela e sua família. Seu coração disparou. Ela olhou para o filho, que brincava despreocupado no tapete do apartamento que Neymar havia cedido para eles, e sentiu algo que há muito tempo não sentia: segurança. Mas o que viria a seguir era ainda mais surpreendente. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. No dia seguinte, um carro foi buscá-la. Ela não sabia para onde estava indo, mas confiou. Ao chegar ao destino, seu queixo caiu. Era um condomínio de casas, um lugar que parecia saído de um sonho. Ela foi recebida com um sorriso e conduzida até uma porta específica. O assessor então entregou-lhe um envelope e disse: o Neymar quer que você e seus filhos tenham um lar de verdade. Essa casa agora é sua. A mulher levou a mão à boca, tentando segurar o choro. Era inacreditável. Ela olhou para o papel e viu o contrato de doação. O nome dela estava ali. Não era um aluguel temporário. Não era uma promessa vazia. Era real. Ela caiu de joelhos e chorou. O filho pequeno, sem entender direito, abraçou a mãe. Mamãe, agora temos uma casa. A voz dele era doce, cheia de inocência, e naquele momento ela soube que nunca mais teria que temer o futuro. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas Neymar não parou por aí. Ele garantiu que ela tivesse um suporte completo. Uma equipe de assistentes sociais foi destacada para ajudá-la a recomeçar. Ela recebeu cuidados médicos, apoio psicológico e, o mais importante, uma oportunidade de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era tratada como um peso para a sociedade. Ela era vista como alguém que merecia dignidade, respeito e uma chance de reescrever sua história. Enquanto isso, a notícia do gesto de Neymar se espalhava. Mas ele nunca falou sobre isso. Não deu entrevistas, não fez postagens. Para ele, aquilo não era caridade para ganhar elogios. Era apenas o certo a se fazer. E foi exatamente essa atitude que fez seu gesto se tornar ainda mais poderoso. Pessoas começaram a se mobilizar, inspiradas pelo exemplo dele. Outras histórias começaram a surgir. Pequenos atos de bondade começaram a brotar por toda a cidade. Deixe: eu confio em Deus,
se sente que sua vitória está chegando. A mulher, agora com um lar, um emprego e a certeza de que seus filhos nunca mais dormiriam na rua, começou a retribuir. Com o tempo, ela se envolveu em projetos sociais para ajudar outras mães na mesma situação que a sua. Ela sabia o que era passar frio, fome e medo. E agora, com a vida reconstruída, fazia questão de estender a mão para quem precisava. O ciclo de amor e solidariedade iniciado por Neymar não parou nela. Ele continuou se multiplicando. Mas a história não acaba aqui, porque o que aconteceu meses depois foi ainda mais surpreendente. E eu vou te contar tudo, mas antes, me responda. Você acredita que Deus pode usar qualquer pessoa para mudar a vida de alguém? Se sim, escreva nos comentários e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas saibam que a esperança nunca morre. E assim, a vida daquela mulher foi transformada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Do desespero à esperança, da solidão ao acolhimento, da incerteza ao recomeço. O que começou como uma noite fria e sem saída, terminou com um lar, um futuro e uma nova história sendo escrita. Tudo porque, em um momento de compaixão, alguém escolheu agir. O gesto de Neymar não foi apenas um ato de bondade, mas uma prova de que, quando abrimos o coração para enxergar a dor do outro, podemos ser instrumentos de algo muito maior. Ele não apenas deu um teto para aquela mãe e seus filhos. Ele deu dignidade, segurança e a chance de um futuro diferente. Isso é algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Mas agora eu te pergunto, quantas vezes nós mesmos passamos por alguém que precisa de ajuda e simplesmente seguimos nosso caminho? Quantas vezes ignoramos uma dor porque achamos que não podemos fazer nada? A verdade é que, para quem está no fundo do poço, um pequeno gesto pode significar tudo. E você pode ser essa pessoa que estende a mão, que oferece uma palavra, que faz a diferença na vida de alguém. Então, se essa história tocou seu coração, compartilhe essa mensagem. Espalhe esperança. E lembre-se, a bondade pode começar em um único ato, mas seu impacto pode mudar o mundo. Declare, amém, eu creio, se acredita que Deus age através de gestos de amor e compaixão.